Você já se perguntou por quê? Você não vai acreditar como os pássaros usam balões para paquerar. Os machos dos pássaros fregatas elevam a paquera a novos patamares durante a temporada de acasalamento, usando suas impressionantes bolsas gulares como balões chamativos. Esses enormes sacos vermelhos na garganta podem inflar até o tamanho de uma bola de futebol, transformando os machos em faróis em forma de coração contra o céu azul. Enquanto se reúnem em ilhas remotas para a reprodução, eles fazem uma exibição deslumbrante. Batendo as asas, balançando a cabeça e emitindo chamados de tambor, eles criam um espetáculo cativante para atrair as fêmeas. As fêmeas voam acima, observando os grupos em busca das bolsas de garganta mais vibrantes e simétricas que pulsam em ritmo. Quanto mais brilhante e proeminente a exibição em forma de balão, maior a chance de sucesso no acasalamento. Essa competição não só alimenta um dos rituais de acasalamento mais dramáticos do reino animal, mas também destaca a importância dos sinais visuais no sucesso evolutivo. Pesquisadores estabeleceram uma ligação direta entre o tamanho da bolsa de um pássaro fregata e seus resultados de acasalamento, tornando essa estratégia de paquera extravagante um exemplo notável da criatividade e adaptabilidade da natureza. Você sabia que os preguiças são camuflagem viva? Esses adoráveis animais se movem incrivelmente devagar, a apenas 0,03 milhas por hora. Esse estilo de vida tranquilo permite que algas verdes cresçam em seu pelo, criando um fenômeno natural único. As algas não só dão aos preguiças uma aparência verde e peluda, mas também os ajudam a se misturar com as árvores em seus lares tropicais. Essa camuflagem natural é um mecanismo de defesa inteligente que dificulta a detecção por predadores como águias e jaguares, tanto de cima quanto de baixo. Curiosamente, os preguiças não se importam com essas algas, afinal, elas oferecem uma ótima proteção. Essa relação mostra maneiras incríveis como os animais se adaptam ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que seu estilo de vida lento e seus amigos verdes ajudam na sua sobrevivência na natureza. A natureza não é surpreendente? Muitas pessoas não sabem, mas a matemática pode ser visual. Após um assalto horrível, onde foi brutalmente agredido, Jason passou por uma mudança incrível em seu cérebro. Ele desenvolveu uma forma rara de sinestesia. Esse estado permite que ele veja padrões matemáticos ao seu redor, transformando imagens comuns em complexas paisagens matemáticas. Com essa nova habilidade, Jason consegue desenhar fractais perfeitos e construir gráficos complexos de equações sem nenhum treinamento formal. A varredura de seu cérebro mostrou uma hiperconexão incrível entre as áreas visuais e numéricas, o que explica seu talento único de ver a matemática de forma visual. Imagine que você está passeando no parque e de repente percebe a sequência de Fibonacci como um padrão espiral de girassol. A história de Jason demonstra como o cérebro pode se adaptar de maneiras inesperadas após um trauma, levando a habilidades incomuns que a maioria de nós só pode sonhar. Não é incrível como um evento traumático pode revelar um dom tão poderoso? A verdade é que Ganvi flutua sobre a água. Esta notável vila no Benin é frequentemente chamada de Veneza da África, devido à sua impressionante arquitetura sobre palafitas e vibrante cultura aquática. Situada nas águas cintilantes do Lago Nokué, Ganvi encanta os visitantes com seu charme único. Imagine uma comunidade onde as casas estão graciosamente apoiadas em palafitas, construídas de forma inteligente para evitar as cheias sazonais. Aqui, a vida cotidiana gira em torno do lago, onde barcos substituem os carros como o principal meio de transporte. As famílias costumam acordar ao amanhecer para pescar, lançando suas redes nas profundezas do lago, que lhes proporciona sustento e apoio financeiro. Ao navegar pelos canais sinuosos, você será encantado pelas coloridas casas de madeira, decoradas com enfeites que refletem a rica herança da comunidade. Os sons animados de risadas, conversas e vida agitada preenchem o ar, mostrando os fortes laços entre os moradores. Ganvi não é apenas uma notável obra de engenharia, mas também um testemunho da resiliência humana e da adaptação à natureza. Uma visita a esta vila flutuante oferece uma experiência inesquecível, revelando como a vida pode fluir lindamente em harmonia com a água. E se eu te contar sobre o paraíso do bambu? A floresta de bambu Arashiyama, no Japão, é uma visão impressionante, como se você estivesse entrando em outro mundo. Localizada nos arredores de Kyoto, essa floresta tranquila é cheia de altos troncos de bambu que formam um impressionante túnel verde.
Ao caminhar por trilhas estreitas, você ouve o suave sussurro das folhas, enquanto a luz suave que passa pelos altos bambus cria uma atmosfera de paz, perfeita para escapar da agitação da cidade. A floresta não é apenas bonita, é um ecossistema único, lar de diversas plantas e animais que prosperam neste canto silencioso. Os visitantes frequentemente descrevem este lugar como quase mágico, quando a luz do sol desenha padrões hipnotizantes no chão. Seja para uma caminhada tranquila ou uma sessão de fotos entre a vegetação, a floresta de bambu Arashiyama oferece um refúgio pacífico que renova tanto o corpo quanto a mente. Por que não explorar essa maravilha da natureza por conta própria? Você já se perguntou por que as Filipinas são tão vibrantes? As Filipinas, com cerca de 300 mil quilômetros quadrados, são mais do que um arquipélago deslumbrante. Abrigam cerca de 117 milhões de pessoas. O mais fascinante é que mais da metade dessa população tem menos de 25 anos, tornando-se o país com a demografia mais jovem do Sudeste Asiático. Essa energia jovem permeia a cultura, criando um espírito animado que ressoa na música, na dança e na tecnologia. Notavelmente, cerca de 80% dos filipinos se identificam como católicos, o que molda suas vidas diárias, tradições e celebrações. A fusão do entusiasmo jovem com a rica tradição gera uma atmosfera emocionante, exemplificada por festivais vibrantes como Sinulog e Ati Atihan. Essas celebrações não apenas honram o patrimônio do país, mas também destacam a capacidade da nova geração de abraçar tendências e inovações modernas, como arte digital e redes sociais. Ao explorar áreas urbanas como Manila ou relaxar nas deslumbrantes praias de Boracay, você perceberá como essa mistura de herança e modernidade cria um ritmo energético difícil de resistir. Então, por que não experimentar essa cultura dinâmica por si mesmo? É verdade que inimigos se tornaram amigos na Noruega? Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um evento incomum. Caças alemães e britânicos se encontraram nos céus da Noruega. Ambos os aviões estavam em uma intensa batalha, quando acidentalmente se derrubaram. O destino fez com que suas tripulações ficassem em uma região remota e nevada, longe do caos da guerra. Em vez de brigarem, os soldados alemães e britânicos se ajudaram a sobreviver. Eles compartilharam comida, calor e apoio, formando uma conexão inesperada em uma situação de crise. Anos depois, após o fim da guerra, esses antigos inimigos se reencontraram, transformando o que poderia ter sido uma história de ódio em uma história de amizade. Eles relembraram suas experiências aterrorizantes, provando que mesmo em meio ao conflito, a humanidade pode prevalecer. Não é reconfortante pensar em como antigos adversários se tornam amigos? Os cães cheiram para entender o que acontece ao seu redor durante os passeios. Esse comportamento os ajuda a coletar informações sobre o ambiente, assim como as pessoas que gostam de ler ou explorar coisas novas. Os cães usam seu olfato aguçado para compreender o mundo ao seu redor. Cada cheiro conta histórias sobre outros animais que passaram, aromas interessantes de plantas e até mesmo sobre o clima. Essa estimulação mental é muito importante para a saúde emocional deles. Quando os cães podem cheirar livremente, eles fazem exercícios mentais que reduzem o estresse e a ansiedade, o que é tão importante quanto a atividade física, como correr ou brincar de buscar. Ao permitir que seu amigo peludo pare e absorva na atmosfera ao seu redor durante os passeios, você não só enriquece a experiência deles, mas também melhora seu bem-estar geral. Então, da próxima vez que você sair para passear, lembre-se de que esses cheirinhos curiosos não são apenas fofos. Eles são uma parte importante da capacidade do seu cão de prosperar e interagir com o mundo ao seu redor. Você não vai acreditar na ideia maluca que a Circuit City teve com DVDs. Em 1998, a Circuit City lançou um DVD descartável chamado Dai V6, tentando mudar a nossa experiência de assistir filmes em casa. Esse DVD inusitado podia ser assistido apenas por 48 horas após a primeira ativação. Depois disso, se os espectadores quisessem vê-lo novamente, precisariam pagar uma taxa extra. Imagine alugar um filme e ter uma contagem regressiva enquanto você o assiste. Infelizmente, a ideia não deu certo e o Dai V6 falhou em apenas um ano. Muitos especialistas acreditam que esse produto malfadado trouxe mais problemas para a Circuit City, que acabou levando à falência da empresa em 2009. Com essa inovação promissora, a Circuit City tentava conquistar o mercado de locação de filmes,
mas errou ao não entender o que os clientes realmente queriam. Quem pagaria por um filme e depois teria que correr para assisti-lo antes que o tempo acabasse? Você já ouviu falar do gigantesco diamante no espaço? Essa pedra deslumbrante, conhecida como Lucy, foi nomeada em homenagem à famosa música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Mas Lucy não é apenas um nome marcante, é um núcleo de carbono cristalizado de uma anã branca, identificado cientificamente como BPM 317X93. Imagine um diamante pesando impressionantes 10 quatrilhões de trilhões de quilates. Isso é aproximadamente igual a todos os diamantes da Terra juntos. Esse corpo celeste incomum está a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. Cientistas descobriram que as condições extremas de uma estrela moribunda levam à formação de um diamante tão enorme. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas descartam suas camadas externas, deixando um núcleo quente que esfria e se cristaliza ao longo de bilhões de anos. Lucy oferece aos astrônomos uma oportunidade única de olhar para a evolução das estrelas e seu ciclo de vida, tornando-se um verdadeiro tesouro para pesquisas sobre nosso universo. Quem diria que um ícone da cultura pop se tornaria uma porta para o estudo do espaço? Acredite ou não, arco-íris lunares são fenômenos reais. Esse espetáculo incrível, também conhecido como arco-íris da Lua, acontece quando uma lua cheia brilhante ilumina a chuva do lado oposto. Diferente dos arco-íris vibrantes que vemos durante o dia, os arco-íris lunares são mais suaves e delicados, predominantemente em tons de branco e cinza. Para ver esse fenômeno raro, são necessárias certas condições. Uma lua cheia brilhante baixa no céu e chuva por perto. Alguns dos melhores lugares para observar arco-íris lunares incluem locais deslumbrantes como o Hawaii e Yosemite, onde a beleza da natureza cria experiências inesquecíveis. Se algum dia você estiver sob um céu noturno claro durante uma leve chuva, reserve um momento para olhar ao redor. Você pode ter a sorte de ver essa luz etérea, um lembrete mágico de que as maravilhas da natureza estão à espera de serem descobertas, mesmo após o pôr do sol. Você sabia que a turbulência tem causas inesperadas? A turbulência em aviões muitas vezes causa medo nos passageiros, mas o que está por trás desses solavancos no céu? Na verdade, a turbulência é principalmente causada por correntes de ar instáveis, que podem surgir de diferentes fontes. Por exemplo, quando os aviões passam por camadas de ar quente e frio, a diferença de temperatura pode criar movimentos imprevisíveis. Além disso, o rastro de outro avião pode agitar o ar, resultando em condições irregulares para os que vêm atrás. Até mesmo características naturais, como montanhas, podem contribuir para isso, interrompendo o fluxo de ar acima delas e criando zonas de turbulência. Tempestades são outro fator importante. Ventos fortes e mudanças de pressão podem afetar o voo suave do avião. Apesar da preocupação, os pilotos são treinados para lidar com a turbulência e garantir a segurança dos passageiros. Então, da próxima vez que você enfrentar solavancos no céu, lembre-se de que isso é apenas parte da experiência de voo. É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? Acredite ou não, mas um dia o ar estava cheio de panquecas. Em um evento estranho e inesquecível, uma cidade enfrentou dificuldades após um desastre natural que causou uma grande inundação. À medida que o nível da água subia, ela levou consigo uma mistura única de substâncias, criando uma massa espessa que surpreendeu muitos moradores. Imagine caminhar pelo seu bairro e de repente sentir o doce aroma de panquecas no ar.
Esse fenômeno se tornou tão famoso que gerou histórias engraçadas, como quando alguém explicou à sua seguradora que sua casa afundou em xarope. Pessoas e cavalos ficaram presos, e prédios desabaram sob o peso do desastre. Durante muitos anos, os moradores não conseguiram se livrar desse cheiro doce, que se tornou uma parte marcante de suas vidas diárias. Esse evento não só trouxe risadas em meio ao caos, mas também destacou a resiliência humana diante da imprevisibilidade da natureza. Com que frequência você ouve falar de uma cidade que cheirou a café da manhã por tantos anos? A Louisiana realmente lidera na produção de lagostas. Com certeza, este vibrante estado produz impressionantes 98% das lagostas do mundo, orgulhosamente ostentando o título de capital das lagostas. Uma das razões para essa estatística impressionante são as águas quentes e os ricos pântanos da Louisiana, que criam condições ideais para esses incríveis crustáceos. As lagostas são importantes não apenas para o ecossistema, mas também desempenham um papel fundamental na culinária local. Os habitantes da Louisiana valorizam suas lagostas, celebrando-as através de tradições vibrantes, como a fervura de lagostas, onde amigos e familiares se reúnem para saborear essa deliciosa iguaria, muitas vezes acompanhada de milho e batatas. Além disso, pratos como o etouffee mostram a versatilidade das lagostas, combinando sabores e culturas em uma refeição única. Então, da próxima vez que você saborear um prato de lagostas apimentadas, talvez esteja desfrutando do sabor diretamente do coração do rico patrimônio culinário da Louisiana. Por que exatamente a lagarta marcha em fila? A lagarta processionária do pinheiro apresenta um comportamento fascinante que lembra um desfile, mas essa formação é muito mais do que uma visão curiosa. Ela tem propósitos essenciais para a sobrevivência. Ao viajar em grupos, essas lagartas confundem predadores potenciais, como pássaros, dificultando para os atacantes escolherem um indivíduo. Essa estratégia evoluiu como uma forma inteligente de as lagartas se protegerem enquanto atravessam seus habitats. Além disso, as lagartas usam odores para se comunicar e manter a coesão dentro da procissão, garantindo que ninguém se desvie do grupo. Enquanto se movem, elas deixam fios de seda, que permitem que lagartas mais jovens sigam as mais velhas facilmente, promovendo um senso de comunidade e apoio entre elas. Ao marcharem juntas em direção ao seu próximo destino, geralmente um pinheiro cheio de lanches favoritos, elas aumentam significativamente suas chances de sobrevivência na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver essa linha notável de lagartas, lembre-se de que elas estão se engajando em um comportamento cooperativo que foi aprimorado ao longo de gerações para uma sobrevivência ideal em seu ambiente. Vamos revelar a verdade sobre os primeiros computadores. A evolução dos computadores é realmente fascinante, especialmente se compararmos os PCs de hoje com um computador de 1958. Naquela época, aquele modelo tinha impressionantes 15.000 fios, organizados para transmitir sinais e energia. Imagine a bagunça. Isso contrasta muito com os computadores atuais, que geralmente têm apenas 20 a 30 fios. Essas conquistas mostram não apenas melhorias na tecnologia, mas também a incrível complexidade das primeiras máquinas de computação. Cada fio nesses computadores antigos desempenhava um papel importante no processamento de dados e na execução de comandos simples, enquanto os sistemas modernos dependem de circuitos complexos e software para realizar tarefas pesadas. Ao mergulharmos mais fundo no mundo dos computadores, é surpreendente perceber o quanto avançamos em apenas algumas décadas, passando de máquinas volumosas com muitos fios para dispositivos elegantes e eficientes que cabem em nossas mochilas. O que o futuro das computações nos reserva. Incrível, mas é verdade. A Venezuela esconde tesouros. A bacia do Maracaibo, localizada profundamente sob a superfície da Venezuela, é um verdadeiro reservatório de petróleo, frequentemente chamado de Ouro Negro. Este enorme reservatório de petróleo é um dos maiores da América do Sul, com um grande potencial para a produção de energia e crescimento econômico. Imagine um gigantesco depósito natural, cheio de combustíveis fósseis formados ao longo de milhões de anos, pronto para ser explorado. Descoberta relativamente recente, a petróleo da bacia atraiu o interesse de países e corporações que buscam aproveitar esse recurso. No entanto, esse tesouro não é apenas uma bênção. Ele levanta questões sobre o impacto ambiental e a sustentabilidade da dependência de combustíveis fósseis. Ao explorar maneiras de usar esses recursos de forma responsável, enfrentamos um desafio importante:
Como equilibrar os benefícios econômicos e a proteção do nosso planeta? Conseguiremos extrair essa riqueza sem prejudicar o meio ambiente? Os saltos altos sempre foram apenas moda? Surpreendentemente, no início, eles não eram usados para estilo, mas para proteger os cavalos. No século X, os cavaleiros persas usavam calçados com saltos altos para manter os pés firmes nos estribos durante as batalhas. Esse design inteligente proporcionava uma boa aderência, permitindo que eles cavalgassem de forma mais eficaz. Quando a moda dos saltos se espalhou pela Europa no século XVI, eles deixaram de ajudar os cavalos e se tornaram um símbolo de status entre os aristocratas. Homens e mulheres usavam com orgulho os saltos finos como parte de suas roupas elegantes. Na verdade, o rei Luís XIV da França é famoso por usar saltos que o elevavam acima de seus pares. Ao longo dos séculos, os saltos altos passaram de um uso prático para serem vistos como um símbolo de poder, mas também frequentemente desconfortáveis na moda moderna. Então, da próxima vez que você usar saltos, pense na fascinante trajetória deles na história. As peixes realmente podem compartilhar órgãos reprodutivos? Pesquisadores descobriram que algumas espécies de peixes podem ser modificadas para usar órgãos reprodutivos semelhantes aos de outros peixes, embora não sejam verdadeiros polimorfos. Esse fenômeno fascinante mostra a incrível adaptabilidade e diversidade da vida marinha. Cientistas estão estudando esses peixes modificados para entender como eles podem alterar suas funções reprodutivas, frequentemente ligadas a fatores genéticos e ecológicos complexos. Por exemplo, algumas espécies podem desenvolver características que normalmente são encontradas em outras, permitindo que se reproduzam com uma gama mais ampla de parceiros. Essa habilidade não só aumenta suas chances de sobrevivência, mas também desempenha um papel importante na manutenção da diversidade genética nas populações. Ao investigar mais a fundo a estrutura genética desses peixes, os cientistas revelam como essas adaptações podem ajudá-los a prosperar em condições em mudança ou a lidar com desafios como as mudanças climáticas. Essas adaptações surpreendentes podem levar a novas descobertas na biologia reprodutiva e na conservação. As possibilidades são tão ilimitadas quanto o próprio oceano. Você ouviu sobre o problema com o foguete Starship da SpaceX? Esse incrível projeto tecnológico recentemente fez manchetes ao pousar com sucesso após um voo tenso. No entanto, a alegria foi curta, pois logo após o pouso, o foguete explodiu devido a um vazamento. O Starship, que deve transportar pessoas para a Lua e Marte, tinha como objetivo mostrar suas capacidades nesse voo de teste. Os engenheiros comemoraram o pouso bem-sucedido, que foi um passo importante na tecnologia de foguetes reutilizáveis. E infelizmente, poucos momentos depois, o vazamento causou uma falha catastrófica, resultando em uma explosão impressionante. A SpaceX sempre considerou a segurança e o aprendizado com os erros como aspectos fundamentais de sua missão. A empresa está agora analisando os dados desse teste para melhorar os futuros desenvolvimentos e evitar incidentes semelhantes. Apesar do fracasso, esse evento lembra as dificuldades da pesquisa e engenharia espacial. Cada lançamento, seja um sucesso ou uma falha, oferece lições valiosas que ajudam a avançar em direção a metas ainda mais ambiciosas. Então, o que espera a SpaceX em sua busca para conquistar o espaço? Sim, alguns papagaios podem viver mais de 80 anos, o que os torna companheiros incrivelmente duradouros. Essa impressionante expectativa de vida é uma das razões pelas quais eles são vistos não apenas como animais de estimação, mas como membros da família. Esses amigos emplumados são conhecidos não só pela sua longevidade, mas também pela habilidade de imitar vozes e sons humanos, o que lhes confere uma personalidade única. Imagine ter um companheiro que pode conversar com você ou imitar suas melodias favoritas por toda a vida. Devido à sua durabilidade incomum, muitas famílias passam seus papagaios de geração em geração, criando laços únicos entre diferentes idades. Cuidar de um papagaio é um compromisso para uma longa jornada juntos, cheia de risadas e comunicação. Portanto, se você está pensando em trazer um para sua casa, prepare-se para a aventura que o aguarda e para ter um amigo fiel ao seu lado por décadas. Acredite ou não, mas no espaço não existe um agora universal. Essa fascinante ideia na física mostra como o tempo se comporta de maneira diferente em vários lugares do universo.
Devido à interligação entre tempo e espaço, o que percebemos como agora aqui na Terra pode não coincidir com o agora em outro planeta, ou até mesmo em galáxias distantes. Esse fenômeno é explicado pela teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein, que mostra como o tempo pode se esticar ou se contrair dependendo da velocidade e da gravidade. Imagine viver em um planeta distante, onde seu presente acontece em um ritmo diferente. Isso significa que enquanto uma pessoa pode vivenciar momentos de uma forma, seu agora pode não coincidir com o agora de outra. O tempo parece fluir de maneira diferente para todos no universo. Que incrível! É verdade que um gato pode ronronar mais alto? Merlin, um incrível gato britânico, estabeleceu um recorde único de ronronar, a impressionantes 67,8 decibéis. Para comparação, isso é aproximadamente tão alto quanto um chuveiro contínuo ou uma conversa animada. Esse recorde incrível destaca quão poderosas são as habilidades vocais dos gatos domésticos. Mas por que eles ronronam? Muitos acreditam que os gatos ronronam apenas porque estão satisfeitos ou felizes, mas não é bem assim. Os gatos também usam o ronronar para se comunicar com seus donos e até para se acalmar quando sentem estresse ou mal-estar. É uma combinação interessante de atividade social e autoconsciência. Então, da próxima vez que você ouvir seu amigo peludo ronronar, lembre-se de que isso pode não ser apenas um sinal de felicidade. Pode também ser uma forma de expressar emoções ou buscar conforto. O ronronar recorde de Merlin nos lembra que nossos pets têm vozes únicas que merecem nossa atenção. Você sabia que 12 é o maior número com uma sílaba? Em inglês, o número 12 é destacado como o maior número que pode ser pronunciado com apenas uma sílaba simples. Embora números como 1, 2 e 3 também tenham uma sílaba, eles são bem menores. Pode parecer surpreendente que, ao contar para cima, adicionamos mais sílabas, mas 12 quebra essa tendência. Pense em como expressamos números grandes. Por exemplo, 13, 14 e assim por diante se tornam palavras de 2 sílabas, o que torna 12 único em sua simplicidade. Essa característica de uma sílaba também mostra como a linguagem e os números interagem. Ao estudar matemática, também exploramos a beleza das palavras. 12, frequentemente associado ao tempo, como 12 horas no relógio ou os meses do ano, ocupa um lugar importante em nossa vida cotidiana. Não é incrível como os números podem nos surpreender com suas peculiaridades linguísticas? O que realmente acontece quando as abelhas são transportadas? Durante séculos, o transporte de abelhas vivas tem sido um processo cuidadoso que revela as dificuldades de lidar com esses insetos. Os apicultores usam caixas especialmente projetadas para acalmar as abelhas durante a viagem. Essas caixas geralmente têm boa ventilação e espaço suficiente para que as abelhas se movam sem estresse. Se as abelhas se sentirem apertadas ou tensas, podem se tornar agressivas, o que torna o transporte mais complicado. O controle da temperatura também é muito importante, pois as abelhas podem sofrer com calor ou frio excessivos. Curiosamente, alguns apicultores até alimentam as abelhas durante o transporte para mantê-las saudáveis e fortes. Além da logística, o transporte de abelhas vivas desempenha um papel crucial na agricultura, pois elas são polinizadoras essenciais para muitas culturas. Portanto, da próxima vez que você ver mel ou flores coloridas, lembre-se do planejamento cuidadoso necessário para transportar esses trabalhadores zumbidores. Você consegue imaginar que ocorreram apenas 14 lesões oculares? Após o eclipse solar, em 11 de agosto de 1999, muitas pessoas estavam preocupadas com possíveis danos aos olhos devido à observação inadequada do Sol. Felizmente, o jornal médico britânico, BMJ, reportou apenas 14 casos de lesões oculares, um número bem menor do que as previsões alarmantes. Entre esses casos, um se destacou, um paciente que olhou diretamente para o sol por 20 minutos sem proteção ocular. Esse incidente ressaltou os riscos de observar eclipses solares sem as devidas precauções, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares. Felizmente, a maioria dos entusiastas de eclipses tomou cuidado, aproveitando o emocionante evento celestial sem prejudicar a saúde. Esse pequeno número de lesões nos lembra da importância da segurança ocular durante esses raros fenômenos astronômicos. Como iremos proteger nossa visão durante o próximo eclipse? Acredite se quiser, cientistas descobriram recentemente os segredos das linhas de Nazca. Esses geóglifos misteriosos, gravados no árido deserto do Peru,
são uma maravilha fascinante da engenharia antiga, melhor apreciada do ar. Com mais de 1.000 km², as linhas de Nazca apresentam uma variedade de formas, desde linhas retas simples até figuras intricadas de macacos, baleias e pássaros, além de padrões geométricos impressionantes, criadas pela cultura Nazca entre 505 a.C. e 500 d.C. O propósito exato desses enormes desenhos gerou intensos debates entre arqueólogos e historiadores. Alguns sugerem que serviam como calendários astronômicos, alinhando-se de forma inteligente com eventos celestiais, enquanto outros acreditam que tinham um significado espiritual, possivelmente atuando como caminhos para práticas rituais ou ofertas a seus deuses. Notavelmente, apesar de estarem expostas ao rigoroso ambiente do deserto, muitas dessas linhas permanecem bem preservadas, devido à baixa incidência de vento e chuva na região. Hoje, as linhas de Nazca são celebradas como Patrimônio Mundial da Unesco, atraindo inúmeros visitantes e alimentando a curiosidade contínua sobre a antiga civilização que criou essas deslumbrantes obras de arte. Então, o que você acha? Eram apenas arte ou havia algo mais profundo em jogo? Difícil de acreditar, mas na China, o Dia dos Namorados é comemorado de forma diferente. No dia 9 de agosto, muitas pessoas na China celebram um festival único conhecido como Qixi, que é frequentemente chamado de Dia dos Namorados chinês. Este dia tem raízes históricas profundas e é baseado em uma antiga lenda sobre uma linda jovem chamada Jinu e um pastor chamado Niu Lang. Segundo a lenda, eles eram separados pela Via Láctea e podiam se encontrar apenas uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês lunar. Durante o Qixi, os casais expressam seu amor através de várias atividades, como fazer e trocar presentes, dar buquês de flores e até cozinhar pratos especiais juntos. O festival destaca não apenas o romantismo, mas também o valor do amor e da devoção. Nos tempos modernos, tornou-se um evento vibrante, repleto de festas, encontros especiais e doces surpresas. Então, da próxima vez que você pensar no Dia dos Namorados, lembre-se de que na China há uma maneira linda de celebrar o amor. Você sabia que Gottfried Leibniz mudou a matemática para sempre? Em 1689, esse grande filósofo e matemático apresentou o sistema binário, uma forma revolucionária de representar números usando apenas zeros e uns. Leibniz acreditava que essa abordagem simples refletia a criação divina do universo, mostrando como um conjunto mínimo de símbolos pode gerar pensamentos e cálculos complexos. Imagine poder explicar tudo, desde aritmética simples até lógica complexa, apenas com 2 números. Esse conceito se tornou a base da computação moderna, já que os computadores atuais usam código binário para processar informações de forma eficiente. Ligando e desligando, usando uns e zeros, as máquinas podem realizar diversas tarefas que consideramos normais. Então, da próxima vez que você digitar no teclado ou navegar na internet, reserve um momento para apreciar a genialidade de Leibniz, que deu início a tudo isso. Você já ouviu um sinal de rádio vindo do espaço? Cientistas descobriram um incrível sinal de rádio que veio de impressionantes 5 bilhões de anos-luz de distância. Essa descoberta fascinante acrescenta mais um mistério à vasta enigma do nosso universo. O sinal de rádio faz parte de um fenômeno conhecido como explosões rápidas de rádio, FRBs, que são pulsos curtos de ondas de rádio que aparecem de repente. O que torna essa descoberta ainda mais empolgante é que ela pode nos dar pistas sobre as condições em galáxias distantes e sobre a natureza de eventos cósmicos que ocorrem além da nossa compreensão. Os pesquisadores acreditam que decifrar esses sinais pode nos ajudar a entender os processos fundamentais do universo e, quem sabe, até mesmo a vida extraterrestre. Essa grande descoberta não só levanta questões sobre a origem desses sinais, mas também inspira os cientistas a explorar o espaço mais a fundo do que nunca. Imagine quais outros segredos o cosmos pode nos revelar. O que você acha que esses sinais podem significar para a nossa compreensão do universo? Você sabia que na Coreia do Norte existe um calendário próprio? Esse calendário incomum começa em 1912, ano em que nasceu Kim Il-sung, o fundador do país. Em vez de seguir o calendário gregoriano, como a maioria dos países, os norte-coreanos contam os anos a partir da era de Kim Il-sung, muitas vezes chamada de Era KIS, era do calendário de Kim Il-sung. Por exemplo,
O ano de 2023 no calendário gregoriano é chamado de 111 na Coreia do Norte. Esse sistema único destaca a forte ênfase do país em sua liderança e no culto à personalidade em torno de Kim Il-sung. Não é apenas uma mudança de data. Esse calendário influencia feriados, eventos e até mesmo a forma como a história é ensinada. Como resultado, os norte-coreanos têm uma percepção de tempo e história completamente diferente em comparação com pessoas de outros países. Embora muitos possam achar isso e outras práticas da Coreia do Norte estranhas, elas servem como importantes símbolos da identidade nacional. Por que você acha que os países escolhem sistemas tão únicos? Descubra o poder da conexão em nosso mundo. A ideia de interconexão está se tornando cada vez mais relevante, especialmente quando pensamos em como as relações humanas afetam o meio ambiente. Esse conceito mostra que nossas ações e a forma como nos comunicamos podem impactar significativamente problemas globais, como as mudanças climáticas e a gestão de recursos. Quando trabalhamos juntos, conseguimos unir nossa criatividade e conhecimento para enfrentar desafios que podem parecer impossíveis de resolver sozinhos. Por exemplo, movimentos comunitários e iniciativas locais frequentemente surgem de laços fortes entre os moradores, resultando em soluções eficazes que beneficiam tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Ao enfatizar o esforço conjunto e o diálogo aberto, compreendemos melhor nossos papéis na preservação do planeta. Então, como podemos fortalecer essas relações para criar um impacto positivo em nosso entorno? Você conhece o saudação especial Honji? Honji é uma saudação tradicional incrível da cultura Maori, que representa o espírito de conexão. Durante essa saudação, duas pessoas encostam suas testas e narizes, compartilhando um momento de proximidade e respeito. Esse gesto não é apenas uma forma incomum de cumprimentar. Ele simboliza a troca de Ha, ou o sopro da vida, entre as pessoas. Honji representa um profundo respeito mútuo e pelos ancestrais. Originário da Nova Zelândia, essa saudação é frequentemente usada em cerimônias e encontros importantes, fortalecendo laços e reconhecendo a humanidade comum dos participantes. Ela não apenas cria um senso de unidade, mas também demonstra como as práticas culturais podem ser ricas e significativas. Embora cumprimentos como socos e apertos de mão sejam comuns no mundo, Honji convida você a pausar e estabelecer uma conexão mais profunda com a pessoa. Portanto, da próxima vez que você encontrar alguém da cultura Maori, reflita sobre a beleza da saudação Honji e sobre a conexão que ela cria. Descubra a incrível verdade sobre as artérias das mãos. No útero materno, a terceira artéria, conhecida como artéria média, desempenha um papel importante no desenvolvimento da mão. Normalmente, essa artéria desaparece na 8ª semana de vida do bebê. No entanto, pesquisas recentes mostram que a artéria média está aparecendo 3 vezes mais em adultos em comparação com um século atrás. Os cientistas estão perplexos com esse aumento, pois não há uma explicação clara para o motivo de mais pessoas manterem essa artéria na idade adulta. Isso levanta questões interessantes sobre o desenvolvimento e a evolução humana. Será que nossos estilos de vida, o ambiente ou a genética estão influenciando esse fenômeno? Compreender as razões para a preservação dessa artéria pode nos dar insights sobre como nos adaptamos às condições modernas. Ao continuar a explorar os mistérios do corpo humano, cada descoberta nos aproxima de entender nossa biologia neste mundo em constante mudança. Descubra a antiga língua Tarasiri Rojetegawa. Este patrimônio agrícola único tem uma história surpreendente de 2000 anos, mostrando como a agricultura produtiva e a colaboração comunitária podem coexistir. Este sistema é baseado na gestão compartilhada dos recursos hídricos, onde os moradores de vilarejos vizinhos trabalham juntos para usar de forma eficaz suas preciosas águas. Com essa abordagem sustentável, eles cultivam suas colheitas, preservando suas ricas tradições e belas paisagens. Os agricultores locais não buscam apenas altas produções. Eles aplicam métodos que melhoram a saúde do solo e a biodiversidade. Este exemplo centenário demonstra que, quando as comunidades se unem, podem criar um modo de vida eficiente e harmonioso. Tarasiri Rojetegawa não é apenas um método de cultivo, mas uma prática cultural vibrante que nos ensina a importância do trabalho em equipe e do desenvolvimento sustentável. Será que a agricultura moderna pode aprender com essa sabedoria antiga? Você pode se surpreender. O terceiro trilho é mortal.
A maioria dos metrôs no mundo tem uma característica oculta chamada terceiro trilho, que desempenha um papel fundamental no movimento dos trens. Esse trilho não é apenas mais uma parte da via, ele transporta eletricidade de alta voltagem que alimenta os trens. A segurança é prioridade, por isso é importante manter distância. Tocar no terceiro trilho pode causar ferimentos graves ou até a morte. Curiosamente, o termo terceiro trilho também é usado em discussões políticas. Assim como tocar no trilho pode ser perigoso, alguns temas políticos são considerados terceiros trilhos, porque são tão polêmicos que poucos políticos se atrevem a abordá-los. Isso mostra como um simples trilho pode impactar tanto os transportes quanto o tumultuado mundo da política. Portanto, da próxima vez que você estiver no metrô, lembre-se do que alimenta sua viagem e quais os riscos envolvidos. Você não vai acreditar no que aconteceu com as lâmpadas elétricas. No final do século XIX, essas invenções revolucionárias não eram apenas itens comuns do dia a dia, mas sim verdadeiros luxos. Imagine organizar uma festa para mostrar suas incríveis lâmpadas elétricas. Isso era um privilégio apenas dos mais ricos. Essas festas com lâmpadas eram o assunto de todos, onde os convidados ricos admiravam os aparelhos iluminando salas luxuosas, substituindo a luz fumacenta das lâmpadas a gás. A chegada da luz elétrica não trouxe apenas brilho para as casas, simbolizava status e modernidade. Os convidados se vestiam com suas melhores roupas para sentir a magia da iluminação elétrica. Esses eventos ajudavam a espalhar informações sobre essa tecnologia inovadora, tornando-a mais desejada no final do século XX. A lâmpada elétrica não apenas transformou o modo de vida das pessoas, mas também impactou a própria estrutura da sociedade. Você consegue imaginar a vida sem a comodidade da eletricidade hoje? Difícil de acreditar, mas a China tem apenas um fuso horário. Este enorme país, que se estende por mais de 5.000 quilômetros de leste a oeste, surpreendentemente vive no horário de Pequim. Em vez de ter vários fusos horários, como muitos outros grandes países, todos na China seguem o mesmo horário. Essa decisão, tomada em 1949, após a chegada ao poder do Partido Comunista, visava fortalecer a unidade e simplificar a administração. Como resultado, os habitantes das regiões ocidentais, como Xinjiang, enfrentam grandes diferenças entre o horário solar local e o horário oficial. Por exemplo, quando é meio-dia em Pequim, em algumas partes de Xinjiang ainda pode estar escuro, e isso pode levar a ritmos de vida incomuns, onde os moradores começam seu dia muito mais tarde do que o relógio indica. Embora muitos apreciem a conveniência de um único fuso horário, isso levanta questões interessantes sobre cultura, tradições e a vida cotidiana em um país tão diverso. Como as pessoas lidam com suas rotinas nesse sistema incomum? Você sabia que os ratos mudaram o ecossistema da América do Norte? Esses seres inteligentes se infiltraram em navios no final do século XVIII, tornando-se passageiros invisíveis. Assim que pisaram em terra, começaram a se espalhar pelo continente. Com a sua chegada, o caos começou. Os ratos trouxeram doenças que afetaram não apenas os humanos, mas também a fauna local. Seu apetite insaciável levou à diminuição das espécies nativas, já que os ratos frequentemente as deslocavam na luta por comida e abrigo. Essa invasão mostra claramente o papel poderoso que as espécies invasoras desempenham na desestabilização dos ecossistemas. É uma história fascinante e educativa sobre como nossos mundos estão interconectados. Uma pequena mudança pode causar ondas que afetam muitos. Portanto, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que sua jornada não foi apenas pessoal. Ela mudou o ambiente e as comunidades em toda a América do Norte. Acredite ou não, mas o idioma alemão já foi o mais popular. Antes da Primeira Guerra Mundial, o alemão era a segunda língua mais falada nos Estado e Caquita, profundamente inserida na vida americana. Cidades com grandes comunidades de falantes de alemão tinham jornais prósperos, eventos culturais vibrantes e muitas escolas que ensinavam em alemão. Locais como Cincinnati e Milwaukee eram centros da língua e cultura alemãs, exibindo música, literatura e culinária que refletiam esse legado. No entanto, com o início da Primeira Guerra Mundial, surgiu uma onda de sentimentos anti-alemães, fazendo com que muitos olhassem para o idioma com desconfiança e hostilidade. Como resultado, instituições alemãs enfrentaram forte pressão, levando à supressão da língua na vida pública.
Essa queda rápida transformou as comunidades, já que muitas escolas mudaram para o inglês e os negócios abandonaram o alemão em favor da lealdade ao Seattle. Hoje só podemos imaginar as ricas tradições que um dia floresceram em nossas cidades. Você sabia que os rótulos podem enganar? Muitos fabricantes simplificam a publicidade de seus produtos, afirmando que há 1000 peças na embalagem. Esse número arredondado parece claro e atraente, mas pode criar expectativas que nem sempre são atendidas. Na verdade, a quantidade pode variar em dezenas de peças, às vezes sendo um pouco mais ou um pouco menos que 1000. Isso significa que, ao comprar um produto que diz ter 1000 peças, você pode acabar recebendo 980 ou até 1020 peças. Por que os fabricantes fazem isso? Principalmente por conveniência. Um número arredondado é mais fácil de entender para os consumidores. No entanto, os compradores têm o direito de saber a verdade sobre o que estão comprando. Então, da próxima vez que você ver um rótulo tão atraente, lembre-se de que a quantidade pode não ser tão precisa quanto afirmam. Você está pronto para contar suas peças e fazer um pouco de matemática? Prepare-se para se surpreender com a ciência da decomposição. Quando o corpo humano começa a se decompor, ele não desaparece silenciosamente. Ele se manifesta com um cheiro forte e característico. Esse cheiro vem de uma mistura de substâncias químicas que se formam durante a decomposição, especialmente a cadaverina e a putrescina. Esses compostos se formam quando as bactérias quebram tecidos e substâncias orgânicas, criando um aroma que a maioria das pessoas considera desagradável. Médicos legistas e peritos têm um olfato aguçado, pois são treinados para reconhecer esse cheiro único. Essa habilidade muitas vezes serve como um sinal precoce de decomposição, ajudando-os a coletar evidências importantes em cenas de crime. Compreender esses odores não só auxilia nas investigações, mas também ilumina o processo natural da vida e da morte. Não é incrível como nossos corpos se transformam e sinalizam suas mudanças de uma maneira tão dramática? Fato surpreendente sobre a reprodução dos enguias. Em algumas espécies de enguias, os machos têm uma abordagem realmente estranha para romance. Ao encontrar uma fêmea, o macho se agarra ao corpo dela com os dentes e nunca mais se solta. Isso não é apenas um comportamento peculiar, é crucial para a sobrevivência. O macho depende completamente da fêmea para se alimentar, tornando-se cada vez mais dependente dela. Com o tempo, ele se transforma em uma espécie de fábrica de esperma, produzindo esperma que pode fertilizar os ovos de sua parceira. Essa colaboração incomum permite que a fêmea se reproduza de maneira mais eficiente, pois ela sempre tem um estoque de esperma quando precisa. No profundo e escuro oceano, onde esses peixes vivem, encontrar um parceiro é uma sorte rara, por isso esse método extremo aumenta suas chances de transmitir seus genes. A natureza não é incrível em sua criatividade? Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis como as espécies evoluíram para sobreviver em suas condições. Você pode se surpreender. Vegetais congelados podem ser mais saudáveis. Muitos de nós acreditamos que vegetais frescos são o padrão de nutrição, mas os vegetais congelados, muitas vezes, são até mais nutritivos. Após a colheita, eles são rapidamente congelados, o que ajuda a preservar vitaminas e minerais importantes. Em contraste, vegetais frescos podem perder nutrientes com o tempo, especialmente se forem armazenados por muito tempo nas lojas ou na sua geladeira. Além disso, vegetais congelados são práticos para preparar rapidamente, reduzem o desperdício de alimentos e facilitam a inclusão de pratos saudáveis na sua dieta. Eles mantêm o sabor e a textura, tornando-os uma ótima escolha para sopas, ensopados ou como acompanhamento. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado, considere pegar um pacote de vegetais congelados. Seu corpo pode agradecer. É verdade que Dr. House foi filmado com DSLR? Com certeza. O final da 6ª temporada dessa série médica icônica foi totalmente gravado com câmeras Canon EOS 5D Mark II. Essas câmeras são conhecidas principalmente por suas fotos incríveis, mas também foram umas das primeiras a adicionar a capacidade de filmar em alta definição à tecnologia DSLR. Essa escolha revolucionária permitiu que os operadores capturassem imagens incrivelmente nítidas, com uma profundidade de campo única, dando ao final um aspecto artístico e cinematográfico. A flexibilidade da Canon 5D Mark II também facilitou as filmagens em diferentes locações, melhorando a narrativa desse episódio emocionante.
Os fãs frequentemente admiram o estilo visual envolvente do show, que foi possível graças ao uso criativo da tecnologia. Então, da próxima vez que você assistir a esse final de temporada, lembre-se de que ferramentas inovadoras como a Canon EOS 5D Mark II ajudaram a dar vida a essa história fascinante. Você sabia que a Apollo 11 enfrentou perigos durante a aterrissagem? É difícil acreditar, mas a missão histórica que levou pessoas à Lua em 1969 teve sérios problemas técnicos. O computador do módulo lunar, responsável pela navegação, travou e reiniciou várias vezes durante a descida à superfície lunar. Essas falhas poderiam ter comprometido a missão, mas não foram a maior ameaça que a Apollo 11 enfrentou na aterrissagem. O momento mais perigoso ocorreu quando o módulo lunar se aproximava do local de pouso. O astronauta Neil Armstrong teve que assumir o controle, desviando de rochas e crateras, enquanto o nível de combustível caía para um ponto crítico. Com nervos de aço e uma rápida reação, ele pousou com sucesso no Mar da Tranquilidade, tornando-se a primeira pessoa a pisar em outro corpo celeste. Essa incrível conquista mostrou o trabalho em equipe e a criatividade para superar dificuldades, transformando uma falha de computador em uma história de vitória humana. Você consegue imaginar a pressão que eles enfrentaram? Você sabia que os aviões de papel têm uma história rica? Ao longo dos séculos, essas simples criações, muitas vezes chamadas de flechas de papel, inspiraram pessoas ao redor do mundo. Eles surgiram muito antes do famoso voo dos irmãos Wright em 1903, mostrando o desejo humano de voar. O design de um avião de papel é bem simples, mas utiliza princípios aerodinâmicos que ajudam a deslizar pelo ar. Ao dobrar uma folha de papel na forma certa, você pode criar algo que voa muito mais alto e reto do que você imagina. Esse passatempo antigo não só é divertido, mas também é uma ótima introdução a conceitos básicos da física, como sustentação e resistência. Seja criando seu design perfeito ou participando de uma competição amigável, os aviões de papel permitem que todos, de crianças a adultos, experimentem a maravilha do voo. Então, por que não pegar uma folha de papel e ver até onde seu avião pode voar? Você sabia que cerca de 25% das reservas de ouro do mundo estão armazenadas em um cofre sob Manhattan? Isso surpreende muitas pessoas. Esse cofre, parte do Banco da Reserva Federal de Nova York, contém uma quantidade impressionante de barras de ouro, avaliadas em mais de 200 bilhões de dólares. O ouro é guardado de forma segura em um enorme complexo subterrâneo, projetado para resistir a desastres naturais e roubos. O banco possui rigorosas medidas de segurança, incluindo segurança armada e vários níveis de autenticação para acessar o cofre. Curiosamente, esse ouro pertence não apenas aos Estados Unidos, mas também a diversos países e organizações internacionais, tornando um verdadeiro tesouro mundial. O cofre se tornou um símbolo de segurança financeira e estabilidade, mesmo em tempos de mudanças econômicas. Não é incrível que tanta riqueza esteja escondida bem debaixo de uma das cidades mais movimentadas do planeta? Acredite ou não, os machos de mariposas conseguem sentir o cheiro de suas parceiras a quilômetros de distância. Essa habilidade incrível vem dos feromônios que as fêmeas liberam. Eles funcionam como um farol aromático, guiando os parceiros em busca de amor durante a noite. Esses sinais químicos são tão potentes que os machos conseguem percebê-los a longas distâncias, às vezes percorrendo quilômetros por caminhos difíceis para encontrar uma fêmea. Na busca por amor, as mariposas enfrentam muitos desafios, mas seu olfato aguçado as ajuda a se orientar em condições complicadas, garantindo que consigam encontrar uma parceira para se reproduzir. A capacidade de rastrear feromônios é essencial para as mariposas e é uma estratégia comum de reprodução entre muitos insetos. Esse processo fascinante destaca a importância da comunicação no mundo animal, mostrando o quão essenciais são esses cheiros para a sobrevivência das espécies de mariposas. Vamos revelar a verdade sobre o rio Shannon. Este incrível rio se estende por mais de 200 milhas, tornando-se o mais longo da Irlanda e de todas as ilhas britânicas. Ele serpenteia por cidades pitorescas e paisagens deslumbrantes, e o rio Shannon faz mais do que apenas fluir. Ele conta histórias de história e cultura que estão entrelaçadas na própria essência da região. Desde lendas antigas até aventuras modernas, diferentes cidades em suas margens acrescentam seus capítulos únicos à narrativa do rio. Locais como Limerick e Athlone prosperam em suas margens, oferecendo comunidades vibrantes que celebram sua conexão com esta majestosa artéria aquática.
O rio também possui um ecossistema diversificado, sustentando uma variedade de vida selvagem, tornando-se um paraíso para amantes da natureza e pescadores. Seja explorando suas águas tranquilas de caiaque ou descobrindo seu significado histórico, o rio Shannon não é apenas um corpo d'água, é um testemunho vivo do legado da Irlanda. Você não gostaria de descobrir seus tesouros escondidos? Vamos desvendar a verdade sobre a digestão dos preguiças. As preguiças são criaturas realmente incríveis, conhecidas pelo seu metabolismo extremamente lento. Imagine que leva quase um mês para digerir uma refeição. Esse ritmo tranquilo ajuda as preguiças a sobreviverem nas florestas tropicais, onde a comida pode ser escassa. Elas se alimentam principalmente de folhas, que são duras e pobres em nutrientes, por isso precisam de tempo para digerir. Enquanto mastigam suas folhas, seu sistema digestivo único trabalha lentamente, quebrando o material vegetal duro para extrair um pouco de energia. Lentas e frequentemente sonolentas, essas criaturas passam horas penduradas de cabeça para baixo nas árvores, o que também ajuda na digestão. Além disso, seu metabolismo baixo significa que não precisam comer com frequência, o que lhes dá muito tempo para descansar. Então, da próxima vez que você ver uma preguiça, lembre-se de que vale a pena apreciar não apenas seus rostos fofos, mas também suas incríveis habilidades de digestão. Adivinhe o que realmente move o sistema de transporte de Nordstrand-Dishmore. Em vez de carros, os moradores de Nordstrand-Dishmore, uma ilha única na Alemanha, usam trens individuais para se locomover. Esta pequena ilha possui uma ferrovia de 3,5 quilômetros que se conecta diretamente à costa, facilitando as viagens para o continente. Cada residente tem seu próprio vagão, originalmente projetado para transporte de materiais, mas habilidosamente adaptado para uso pessoal. Imagine sair de casa e seu próprio trem já estar te esperando. Essa abordagem inovadora não só reduz a poluição, mas também fortalece a comunidade. O encanto de viajar por paisagens pitorescas de trem, em vez de ficar preso no trânsito, realmente melhora a vida na ilha. Além disso, esse jeito agradável de se deslocar permite que todos aproveitem a bela natureza costeira. Seja uma visita a amigos ou uma ida à praia, viajar no seu trem é como uma aventura diária. Não é incrível como uma pequena comunidade pode transformar o transporte tradicional em algo único e ecológico? Incrível, mas a luz das estrelas revela formas ocultas do universo. Quando os astrônomos olham através dos telescópios, eles descobrem uma impressionante variedade de corpos celestes, incluindo estrelas com formas interessantes. Uma dessas estrelas tem a forma de uma taça, lembrando uma bela parábola. Essa forma única não só impressiona, mas também ajuda os cientistas a entender estruturas complexas das estrelas. Quando a luz viaja desses objetos celestes distantes, ela carrega informações importantes sobre sua composição e comportamento. Analisando essa luz estelar, os pesquisadores podem estudar planetas, estrelas e galáxias, montando o quebra-cabeça cósmico do nosso universo. Cada olhar através do telescópio revela novos mistérios do cosmos, levantando questões sobre como essas estrelas se formaram e o que elas podem nos ensinar. Com o constante avanço da tecnologia, quem sabe quais descobertas incríveis nos aguardam quando olharmos mais fundo no espaço? Um fato interessante sobre o ativismo de Martin Sheen. Você sabia que esse ator lendário foi preso 66 vezes? A maioria dessas prisões está ligada à sua paixão por causas nas quais acredita. Ao longo de sua carreira em Hollywood, Sheen se posicionou firmemente contra problemas como guerras, destruição do meio ambiente e injustiça social, usando sua fama para chamar a atenção para esses temas importantes. Ele frequentemente participa de desobediência civil durante protestos, acreditando que às vezes é necessário quebrar a lei para defender uma causa justa. Por exemplo, ele participou de protestos contra armas nucleares e guerras, sempre defendendo a paz. A dedicação de Sheen ao ativismo está intimamente ligada à sua carreira de ator, o que o torna uma figura única em Hollywood. Sua disposição para enfrentar a prisão mostra o quão sério ele leva suas convicções e qual é seu impacto como figura pública. Poucos atores podem se orgulhar de uma história tão corajosa no mundo do entretenimento. O que você acha das celebridades que usam suas plataformas para o ativismo? Conheça o morcego pipistrellus, o menor mamífero do mundo. Pode parecer surpreendente, mas esse morcego é muito pequeno, pesando apenas o equivalente a uma moeda de 10 centavos americana.
Ele vive em regiões quentes de Mianmar e Tailândia e mede apenas entre 2,8 a 3,3 centímetros. Apesar do nome fofo, o morcego pipistrellus enfrenta sérias ameaças e está na lista de espécies em extinção. Seu habitat natural está desaparecendo rapidamente devido ao desmatamento e à atividade humana, dificultando a busca por abrigo e alimento. Eles se alimentam de insetos, o que os torna importantes para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Na próxima vez que você pensar sobre a diversidade do nosso mundo, lembre-se do morcego pipistrellus e da importância de preservar seu frágil habitat. Você sabia que a Argentina é o maior país de língua espanhola? Com uma área impressionante de 2,78 milhões de quilômetros quadrados, ela é a maior nação de língua espanhola em termos de território. Este país incrível na América do Sul se estende dos Andes, a oeste, até o Oceano Atlântico, a leste, criando paisagens variadas que encantam os visitantes. A Argentina não é apenas extensa, ela possui um rico patrimônio cultural, formado por povos indígenas, colonizadores europeus e imigrantes de todo o mundo. Aqui você encontra de tudo, desde o tango em Buenos Aires até os deslumbrantes glaciares na Patagônia. O país também é famoso por suas maravilhas naturais, como as Cataratas do Iguaçu, uma das maiores e mais impressionantes do mundo. Com suas cidades vibrantes, rica história e incrível biodiversidade, a Argentina realmente se destaca no mapa. Então, da próxima vez que você explorar uma região de língua espanhola, lembre-se da vasta beleza e riqueza cultural da Argentina. Há algum lugar específico que você gostaria de visitar lá? Existem realmente dançarinos Kukeri? Esses fascinantes artistas búlgaros participam de rituais antigos que visam expulsar espíritos malignos e atrair energia positiva durante os frios meses de inverno. Cada dançarino veste um traje colorido com padrões vibrantes e uma máscara elaborada, que representa diversos elementos do folclore. As máscaras são feitas com cuidado e frequentemente retratam animais ou criaturas míticas, mostrando as ricas tradições artísticas da Bulgária. Quando os Kukeri se reúnem, eles realizam danças animadas ao som de sinos que tilintam em seus trajes, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público. Esta festa não só une as comunidades, mas também as conecta ao seu patrimônio cultural. Os rituais Kukeri são celebrados em várias regiões e cada localidade acrescenta seu toque único à tradição. As festividades de inverno têm uma história de séculos, ressaltando a importância da comunidade, proteção e renovação, enquanto as pessoas buscam fechar as portas para o negativo e convidar a sorte. É interessante como essas tradições se mantêm na vida moderna. Você sabia que a letra A não aparece nos números de 1 a 1000? É surpreendente, mas a letra A não está presente em nenhum número de 1 a 999. Essa peculiaridade da língua inglesa revela padrões inesperados que podem surgir na contagem do dia a dia. Quando contamos em inglês, usamos palavras como 1, 2, 3 e assim por diante, todas sem a letra A. A única vez que você encontra A ao contar é quando chega a palavra thousand em 1000. Imagine como é estranho dizer 1000 sem mencionar essa letra nos números anteriores. Essa pequena observação nos faz apreciar as sutilezas e surpresas da língua, mesmo nos lugares onde não esperamos. É como um tesouro escondido em uma paisagem familiar. Assim que você percebe, não consegue deixar de sorrir com a singularidade de tudo isso. Que outros padrões curiosos você conseguirá encontrar na língua do dia a dia? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização.
Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas, que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas. Prepare-se para a magia do mundo musical da Disney. A música da Disney, especialmente a dos programas de TV, se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Quem nunca cantou junto com as músicas marcantes de séries como DuckTales ou Kim Possible? Essas canções muitas vezes nos levam de volta à infância, despertando nostalgia. As melodias e letras da Disney tocam pessoas de todas as idades, unindo amigos e famílias enquanto cantam suas partes favoritas. Além disso, essa música não apenas diverte, ela desempenha um papel importante na formação de nossas memórias coletivas. As canções da Disney se tornam hinos para festas, férias e o dia a dia, criando a trilha sonora dos nossos momentos juntos. Seus refrões marcantes e baladas emocionantes conectam comunidades através de fortes emoções, mostrando como uma simples canção pode criar laços profundos. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia da Disney, pense sobre o legado e a alegria que ela traz. Qual é a sua canção favorita da Disney? Por que o pão fatiado gera histórias tão curiosas? Existe um mito popular de que o governo do Zarpan proibiu o pão fatiado durante a Segunda Guerra Mundial para economizar recursos. Embora em 1943 tenha havido uma proibição temporária, isso se deveu principalmente a problemas de embalagem e ao aumento dos preços dos materiais. No entanto, essa proibição não foi uma medida de longo prazo. Na verdade, durou apenas algumas semanas, antes que o público protestasse fortemente. Amantes do pão em todo o país expressaram seu descontentamento, afirmando que o pão fatiado é uma conveniência da qual não podem abrir mão. No final, o governo revogou a proibição, mostrando o quanto as pessoas valorizavam esse produto delicioso e pronto para consumo. Esse mito evoluiu ao longo dos anos, levando muitos a acreditar que a proibição fazia parte de uma estratégia militar mais ampla, e não apenas uma reação de curto prazo a problemas de recursos. Você sabia que Larry Ellison adquiriu 98% da ilha de Lanai, a sexta maior do Hawaii, por cerca de 300 milhões de dólares? Isso aconteceu em 2012 e chamou a atenção do público. Essa compra impressionante transformou Lanai, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica herança cultural. Ellison planejava desenvolver resorts de luxo e preservar a beleza natural da ilha, ao mesmo tempo em que revitalizava sua economia. Antes de sua compra, Lanai era principalmente associada a plantações de abacaxi e tinha uma população pequena. Com os investimentos do gigante da tecnologia, os moradores esperam novas oportunidades, sem perder o charme da ilha. A posse de Ellison gerou tanto entusiasmo quanto preocupação entre os locais. Muitos celebraram o potencial crescimento econômico, enquanto outros temiam o impacto do turismo e do desenvolvimento comercial em suas vidas e no meio ambiente. Lanai oferece vistas incríveis, flora e fauna raras, além de uma combinação única de história e cultura, tornando a posse de Ellison um capítulo importante na história da ilha. O que você acha que o futuro reserva para Lanai sob a influência de Ellison? Você já se perguntou por que os adolescentes acreditam em Sherlock Holmes? Em 2008, uma pesquisa interessante revelou que 58% dos adolescentes britânicos achavam que o famoso detetive era uma pessoa real. Esse número pode surpreender, especialmente se considerarmos que apenas 20% acreditavam que Winston Churchill, um dos líderes mais conhecidos da Grã-Bretanha, era real. Isso mostra uma mudança interessante na forma como os jovens percebem a história e a ficção. Parece que a atração por personagens como Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle, captura a imaginação mais do que figuras históricas reais. Talvez as aventuras emocionantes e as deduções inteligentes tornem Holmes mais próximo e interessante, enquanto o legado político complexo de Churchill não é tão fácil de entender para as novas gerações. Essa diferença levanta questões sobre como aprendemos e nos conectamos com a história. Personagens fictícios podem ser mais memoráveis do que os reais. O que isso nos diz sobre educação e narrativa no mundo moderno? Adivinhe o que está por trás desse fio único de lã de animais de estimação? A empresa Lana Deconan permite que os donos de pets transformem a lã dos seus bichinhos em algo especial. Imagine coletar a lã que cai do seu animal, enviar para a Lana Deconan e receber de volta um lindo novelo de lã. Essa lã não é apenas um material comum, ela carrega uma conexão especial com seu pet.
Muitas pessoas veem seus animais como membros da família, e esse serviço inovador ajuda a preservar essa ligação. Com a lã, você pode tricotar peças únicas, desde suéteres aconchegantes até cachecóis quentes, cheios da presença do seu amigo. É uma maneira emocionante de honrar essa amizade. Além disso, esse serviço promove práticas sustentáveis, dando nova vida à lã que de outra forma seria descartada. Assim, você não só ganha um item único, mas também contribui para um artesanato ecológico. Não é uma maneira maravilhosa de manter seu amado perto, mesmo quando ele não está com você? Você sabia que o chocolate é perigoso para os animais de estimação? Muitos donos de pets não percebem que o chocolate, especialmente os grãos de cacau, pode ser tóxico para nossos amigos peludos, como cães e gatos, além de aves. O responsável por isso é uma substância chamada teobromina. Enquanto nós desfrutamos do chocolate pelo seu sabor, os animais metabolizam a teobromina muito mais devagar, o que pode levar a envenenamento. Essa substância pode causar diversos problemas de saúde, incluindo vômito, batimentos cardíacos acelerados e até convulsões em casos graves. Ao contrário do cianeto, que é conhecido por sua toxicidade, os efeitos da teobromina podem se manifestar de forma discreta. Por isso é importante guardar o chocolate em um lugar inacessível aos animais. Então, da próxima vez que você saborear chocolate, lembre-se de que pode agradar seus pets com petiscos seguros, feitos especialmente para eles. Quais outros alimentos inesperados devem ser mantidos longe dos seus animais de estimação? Você vai se surpreender ao saber que os elefantes se movem silenciosamente. Essa habilidade incrível está relacionada ao seu sistema músculo-esquelético desenvolvido, que permite controlar seus movimentos massivos. Imagine um veículo off-road, manobrando em um terreno difícil. É assim que os elefantes se deslocam em seu habitat. Eles conseguem parar e acelerar cada pata separadamente, o que os ajuda a superar obstáculos com precisão impressionante. Curiosamente, os elefantes não têm patelas nas patas dianteiras. Essa característica única ajuda a distribuir o peso de forma equilibrada, reduzindo o risco de lesões nas articulações e mantendo a estabilidade. Combinando força e graça, os elefantes podem se mover silenciosamente em seus territórios, apesar de pesarem várias toneladas. Essa mobilidade silenciosa é vital para sua sobrevivência, pois permite que se aproximem de fontes de água e busquem alimento sem atrair predadores. Não é incrível como a natureza dotou esses gigantes bondosos? É verdade que as impressões digitais podem desaparecer. Em 2007, uma mulher da Suíça enfrentou uma situação inesperada ao ser barrada na entrada do Zeuatra por não ter impressões digitais. Essa condição rara é causada por uma doença genética chamada adermatoglifia, que significa sem impressões digitais. A maioria das pessoas possui padrões únicos nas pontas dos dedos que ajudam na identificação, mas essa mulher não tinha nenhum sinal. A adermatoglifia é extremamente rara, com apenas alguns casos registrados no mundo. Isso pode causar sérios problemas, especialmente na hora de tirar passaporte e em verificações de segurança. Apesar dessas dificuldades, pessoas com essa condição costumam levar uma vida normal, mostrando a incrível diversidade da biologia humana. Isso levanta questões interessantes sobre identidade e como as sociedades dependem de características físicas, como as impressões digitais, para garantir a segurança. Que outras dificuldades inesperadas podem surgir devido a doenças genéticas raras? Você sabia que a batata doce não é uma batata de verdade? É surpreendente, mas é verdade. Apesar dos nomes parecidos, a batata doce e a batata comum pertencem a famílias de plantas completamente diferentes. A batata doce faz parte da família Convolvulatiae, que também inclui as hipomoeas, enquanto a batata comum pertence à família Solanacea, conhecida como a família das plantas da noite. Isso significa que seus hábitos de crescimento e propriedades nutricionais podem ser bastante diferentes. As batatas doces costumam ser laranjas ou roxas, ricas em beta-caroteno, vitaminas e fibras, o que as torna uma escolha saudável. Em contraste, as batatas comuns vêm em várias cores e tipos, cada uma com seu sabor e uso culinário únicos. Embora ambos os tipos de batata sejam versáteis e apareçam em inúmeros pratos, não podem ser simplesmente trocados em receitas sem alterar o sabor e a textura. Na próxima vez que você saborear esses tubérculos deliciosos, aprecie as incríveis diferenças que os tornam únicos no mundo da culinária.
É verdade que o Castelo de Trim é o castelo habitado mais antigo. Esta impressionante construção no condado de Meath, na Irlanda, foi erguida no início do século XII, tornando-se uma parte importante da história. O Castelo de Trim não é apenas pedras, suas paredes guardam histórias. Construído pelos normandos, teve um papel crucial durante sua invasão na Irlanda, resistindo ao tempo. Hoje, os visitantes podem explorar suas impressionantes torres e aprender sobre a importância estratégica do castelo nas batalhas medievais. O Castelo de Trim até apareceu no épico filme Coração Valente, ajudando a contar sua história para um público mais amplo. Com seus elementos bem preservados, o castelo oferece um vislumbre da vida de muitos séculos atrás. Ao caminhar por seus salões, é quase possível ouvir os sussurros de cavaleiros e senhores que um dia andaram por suas terras. Não é incrível como este antigo monumento continua a inspirar pessoas até hoje? Você sabia que cada panda que você vê no zoológico é, na verdade, alugado da China? Isso mesmo. Esses adoráveis ursos preto e branco não são apenas visitantes, eles são símbolos vivos dos esforços da China para preservar essa espécie em extinção. Quando os zoológicos ao redor do mundo querem exibir pandas, eles fazem um acordo especial com a China, que aluga esses seres encantadores por uma quantia significativa. Esse acordo mostra o quanto a China leva a sério seu papel como guardiã global dos pandas. O dinheiro arrecadado ajuda a financiar projetos de conservação dos pandas em seu habitat natural, garantindo que esses gigantes gentis continuem a prosperar em seu ambiente. Então, quando você visitar um zoológico e admirar esses ursos fofinhos, lembre-se de que você está testemunhando parte dos esforços internacionais de conservação. Não é incrível como os países se unem para proteger espécies ameaçadas como o panda gigante? O que realmente esconde o mistério da ilha Bishan Shar? Este incrível fenômeno geológico em Bangladesh mostra como a natureza pode criar maravilhas na Terra. A ilha Bishan Shar é única porque aparece e desaparece com as marés. Ela está localizada na foz do rio Meghna e é formada principalmente por sedimentos que o rio deposita, criando nova terra em condições adequadas. Quando as marés sobem, a ilha pode ser parcialmente inundada, dando a ela uma aparência estranha e em constante mudança. Esse ciclo de aparecimento e desaparecimento não só molda a paisagem, mas também afeta a flora e fauna locais, além das atividades humanas. A natureza imprevisível da ilha Bishan Shar a torna um centro de pesquisas, atraindo cientistas e aventureiros que desejam ver sua beleza efêmera. Sua existência levanta questões interessantes sobre mudanças climáticas e formação da Terra, fazendo-nos refletir sobre o frágil equilíbrio de nossos ecossistemas. Você já viu um lugar que dança com as marés? Você sabia que apenas 3 pessoas chegaram ao ponto mais profundo do oceano? A Fossa das Marianas, localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, é a parte mais profunda do nosso planeta, mergulhando cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. Enquanto 12 astronautas se tornaram famosos por suas viagens à Lua, apenas 3 exploradores corajosos desceram as profundezas esmagadoras dessa fossa. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh entraram para a história a bordo do submarino Trieste, alcançando o fundo do oceano e revelando um mundo que poucos podiam imaginar. Décadas depois, em 2012, o diretor James Cameron repetiu esse feito em seu submarino Deep Sea Challenger. Ao contrário da Lua, acessível por missões espaciais, a fossa continua sendo um ambiente hostil e misterioso, caracterizado por uma pressão enorme e total escuridão. Então, por que tão poucas pessoas se atrevem a descer aqui? Os desafios das pesquisas em águas profundas incluem tecnologias complexas, custos significativos e a necessidade de treinamento especial. Com o aumento do interesse pela conservação dos oceanos, os cientistas buscam novas descobertas nas profundezas do oceano. Que maravilhas podem ser encontradas no fundo, ainda não reveladas? Descubra a incrível árvore vermelha em Shillong. Esta maravilha natural é formada por gigantescas rochas que se moldaram ao longo de milhões de anos, criando uma paisagem impressionante que atrai turistas e contadores de histórias. A árvore vermelha não é uma árvore de verdade, mas uma composição única de pedras vermelhas brilhantes que à distância se assemelham a uma árvore. Este lugar fascinante inspirou muitas lendas na cultura local, refletindo a profunda conexão entre a natureza e as histórias da região. Devido à sua paisagem surreal,
Cineastas frequentemente escolhem a árvore vermelha como cenário para seus filmes, mostrando sua beleza extraordinária na tela grande. Os visitantes que passam por esta maravilha natural podem sentir a atmosfera mágica ao seu redor. Quais histórias você acha que essas antigas rochas contariam se pudessem falar? Difícil de acreditar, mas os lobos mudaram Yellowstone para sempre. Em 1995, o Parque Nacional Yellowstone recebeu novamente um importante predador, o lobo cinzento. O retorno deles causou uma transformação incrível no ecossistema. Antes da chegada dos lobos, a população de alces aumentou drasticamente, resultando em um grande desgaste da vegetação e prejudicando várias espécies de plantas. Com a presença dos lobos caçando alces, sua quantidade diminuiu, permitindo que jovens árvores e arbustos crescessem. Essa recuperação da vegetação melhorou o habitat para muitos animais, incluindo os castores, que dependem das árvores para construir represas. Quando os castores construíram mais represas, ajudaram a restaurar as margens dos rios, prevenindo a erosão e criando lagoas que beneficiaram diversas espécies da vida selvagem. A presença dos lobos até mudou o curso dos rios, mostrando o quão interconectada é a natureza. O retorno dos lobos ilustra o delicado equilíbrio nos ecossistemas e nos lembra que cada espécie desempenha um papel importante. Quem poderia imaginar que um único animal poderia causar tal efeito? Acredite ou não, mas esta vila temia um vampiro. No século XVIII, uma pequena vila na Sérvia passou por um pânico incomum, quando os moradores afirmaram que estavam sendo atacados por um vampiro chamado Sava Savanović. Os cidadãos apavorados tomaram medidas drásticas contra a ameaça sobrenatural, como selar os corpos e fazer vigílias noturnas. Avançando para 2012, quando uma casa na mesma vila desabou tragicamente. Este incidente reacendeu antigas superstições entre os moradores, que começaram a temer que o lendário vampiro pudesse retornar para assombrá-los novamente. Essa estranha mistura de história e folclore mostra como as histórias sobre vampiros podem impactar as ações da comunidade, mesmo após gerações. Enquanto a maioria de nós vê vampiros como personagens fictícios de livros e filmes, para esses moradores, Sava Savanović representava um medo muito real, enraizado nas crenças culturais. A histeria em torno desse vampiro infame ainda ressoa em nosso mundo? Para alguns, é mais do que uma simples história. É uma reflexão de como lendas podem moldar a realidade. Difícil de acreditar, mas ovos cozidos podem feder. Quando você cozinha ovos, ocorre uma transformação interessante dentro deles. Se você cozinhar por muito tempo, eles podem começar a exalar um cheiro desagradável. Isso acontece devido a uma reação química, onde o enxofre da clara se combina com o hidrogênio da gema. Juntos, eles formam o gás sulfeto de hidrogênio, conhecido pelo seu cheiro de ovos podres. Você já percebeu esse cheiro horrível de ovos cozidos demais? É o sulfeto de hidrogênio. Esse gás se forma quando os ovos são expostos a altas temperaturas por muito tempo, o que não só causa o cheiro que pode provocar náusea, mas também uma borda verde ao redor da gema. Para que seus ovos fiquem saborosos e apetitosos, tente cozinhá-los por cerca de 9 a 12 minutos para um resultado ideal. Então, da próxima vez que você pegar uma panela, lembre-se, um pouco de cuidado pode salvar seu café da manhã de uma catástrofe fedorenta. Você pode se surpreender. As nuvens são muito pesadas. Embora pareçam leves e fofas, as nuvens podem pesar mais de 500 mil quilos. Isso é aproximadamente o peso de vários elefantes. O segredo está nas pequenas gotículas de água que se juntam para formar as nuvens. Embora essas gotículas sejam pequenas, quando milhões delas se juntam, o peso se torna significativo. Mas como as nuvens permanecem no céu, apesar do seu peso? A resposta está nas correntes de ar. O ar em ascensão levanta essas nuvens, dando-lhes o suporte necessário para flutuar. Esse equilíbrio é um fenômeno natural fascinante. Quando as correntes de ar são fortes o suficiente, você pode até ver as nuvens mudando de forma ou tamanho. Isso nos lembra das incríveis forças que atuam em nossa atmosfera. Na próxima vez que olhar para o céu cheio de nuvens, lembre-se de que por trás dessas formações fofas há muito mais do que parece à primeira vista. O que realmente define a arquitetura das casas longas vikings? As casas longas vikings são interessantes não apenas pelo seu tamanho e forma. Seus telhados eram feitos de grama, transformando um design funcional em algo extraordinário. Telhados de grama não serviam apenas para embelezar.
Eles proporcionavam excelente isolamento térmico, mantendo o calor dentro das casas durante os frios invernos do norte. Mas isso não é tudo. Esses telhados criavam um ecossistema especial, onde ovelhas podiam pastar na grama, transformando cada casa longa em um verdadeiro buffet natural. Imagine viver em um lugar onde você pode literalmente andar pelo seu jardim e compartilhar a casa com animais pastando. Esse uso inteligente dos recursos mostra como os vikings habilmente combinavam conforto e praticidade em seus projetos. Sua abordagem única não apenas os ajudava a sobreviver em condições climáticas severas, mas também destacava sua profunda conexão com a natureza. Não é incrível que suas casas não fossem apenas abrigos, mas espaços vibrantes e cheios de vida? Você sabia que os dinossauros viveram na Antártica? É difícil imaginar essas enormes criaturas se movendo por vastas extensões de gelo, mas os fósseis mostram o contrário. Na era Mesozoica, os dinossauros eram incrivelmente adaptáveis, conseguindo viver em climas variados, desde florestas tropicais até regiões frias como a Antártica. Esse fato interessante revela que os dinossauros não se limitaram apenas a lugares quentes e verdes. Eles se espalharam por todos os continentes, incluindo as áreas congeladas no extremo sul do mundo. Paleontólogos encontraram fósseis na Antártica que indicam que lá viveram diferentes espécies de dinossauros, desde herbívoros que se alimentavam de plantas antigas até predadores que vagavam por terras geladas. Essas descobertas mostram que os dinossauros eram não apenas resistentes, mas também capazes de sobreviver em condições climáticas severas. Imagine as mudanças que tiveram que enfrentar para suportar o frio. Compreender sua ampla distribuição ajuda os cientistas a estudarem seu comportamento, evolução e interação com o meio ambiente. Não é incrível pensar que esses gigantes pré-históricos já prosperaram em um lugar tão extremo? Na Inglaterra medieval, havia uma lei surpreendente que exigia que todos os homens acima de 14 anos praticassem tiro com arco longo por 2 horas toda semana. Essa medida visava garantir que a população estivesse sempre pronta para a guerra em tempos turbulentos. Imagine os padres locais supervisionando esses treinos, onde os jovens aprimoravam suas habilidades com essa poderosa arma. O arco longo desempenhava um papel crucial nas batalhas, oferecendo uma vantagem significativa sobre os inimigos à distância. Por que o governo implementou tal lei? A prontidão militar era vital para a sobrevivência, especialmente com os conflitos se aproximando, como a Guerra dos 100 Anos. Além disso, esses treinos obrigatórios ajudavam a criar um senso de comunidade e responsabilidade entre os moradores das cidades. Embora hoje a ideia de praticar tiro com arco toda semana possa parecer engraçada, na época era algo sério, ajudando as vilas a se prepararem para ameaças potenciais e a protegerem seus lares. Essa combinação de lazer e dever ilustra bem a vida na Idade Média, lembrando-nos da importância da prontidão militar para as comunidades no passado. Os antigos egípcios maltratavam seus babuínos de estimação. Estudos recentes mostram que, embora os egípcios mantivessem babuínos como animais de estimação, eles podem não ter cuidado deles como esperamos hoje. Arqueólogos encontraram babuínos mumificados com sinais preocupantes de ferimentos e desnutrição. Essas descobertas indicam que, apesar de sua popularidade, muitos babuínos sofreram nas mãos de seus donos. Embora frequentemente vistos como animais sagrados, provavelmente eram valorizados por seu simbolismo. No entanto, as evidências revelam uma realidade triste, onde muitos desses animais viveram em condições difíceis. Isso levanta questões sobre a relação entre humanos e animais na antiguidade. Será que os egípcios realmente valorizavam seus animais de estimação, ou eles eram apenas um símbolo de status? Compreender como esses seres incríveis eram tratados pode oferecer uma visão mais ampla da sociedade do Antigo Egito. Você não vai acreditar no que podemos contar sobre o voo das abelhas. As abelhas são insetos voadores incríveis, capazes de bater as asas até 200 vezes por segundo. Imagine como elas se movem rápido, criando aquele zumbido familiar enquanto voam pelos jardins e campos. Essa velocidade impressionante das asas ajuda as abelhas a pairar no ar e realizar manobras complexas em busca de néctar. Saltando de flor em flor, as abelhas desempenham um papel fundamental na polinização, permitindo que as plantas se reproduzam e frutifiquem. Além disso, sua habilidade de percorrer grandes distâncias em busca de néctar sustenta suas colônias e contribui significativamente para a agricultura e a saúde dos ecossistemas.
A polinização de culturas e plantas silvestres ajuda a manter o suprimento de alimentos para muitas espécies, incluindo os seres humanos. Não é incrível como essas pequenas criaturas têm um impacto tão grande no mundo ao nosso redor? Você pode acreditar nas conquistas da Beyoncé no Grammy? Em uma demonstração incrível de talento e trabalho duro, Beyoncé fez história ao se tornar a primeira mulher a ganhar 6 prêmios Grammy em uma única noite. Esse sucesso extraordinário aconteceu na cerimônia do Grammy de 2010, onde ela encantou o público com suas performances poderosas e seu carisma inegável. Vencer nessas categorias prestigiadas não apenas destacou sua habilidade como cantora e compositora, mas também solidificou seu status como uma figura importante na indústria musical. Ela ganhou em categorias como Gravação do Ano e Canção do Ano, mostrando sua versatilidade em diversos estilos musicais. O sucesso revolucionário de Beyoncé abriu portas para outras artistas mulheres e desafiou as normas do mundo da música. Suas conquistas naquela noite foram não apenas triunfos pessoais. Elas simbolizaram uma mudança no reconhecimento da contribuição das mulheres em uma indústria predominantemente masculina. Com sua influência que vai além da música, Beyoncé continua a inspirar muitos artistas ao redor do mundo. Quem sabe o que ela fará a seguir? Muitos aplicativos, como os de bancos, redes sociais e serviços de entrega, monitoram regularmente a localização dos usuários. Esse rastreamento constante permite que as empresas analisem o comportamento dos usuários e adaptem os serviços às nossas preferências, mas também levanta sérias questões sobre privacidade. Por exemplo, ao usar um aplicativo de entrega, ele pode lembrar de onde você costuma pedir, para oferecer recomendações personalizadas. Embora isso seja conveniente, surge a dúvida sobre a segurança dessas informações e quem tem acesso a elas. Nossos movimentos e hábitos são vendidos para anunciantes sem o nosso consentimento? À medida que a tecnologia se torna cada vez mais integrada em nossas vidas, é importante entender como a coleta de dados funciona e o que isso significa para nossa privacidade. Por isso, da próxima vez que você abrir um aplicativo, pense sobre que informações você está compartilhando. Veja o que realmente acontece quando você corre em círculos. Um imperador chinês se viu em perigo mortal quando um assassino o atacou. Em vez de correr ou lutar, esse astuto imperador fez algo inesperado. Ele correu em volta de um poste por 2 horas. Embora o assassino tivesse a vantagem no início, ele rapidamente se cansou tentando acompanhar os movimentos rápidos do imperador. Ironicamente, no final dessa perseguição inusitada, o assassino decidiu se render e foi embora, talvez confuso com a estratégia estranha do imperador. Mas o que realmente surpreende é que o imperador não processou seu possível assassino. Parece que ele apreciou o humor nessa situação peculiar. Essa história destaca não apenas a rápida reação do imperador, mas também as reviravoltas inesperadas que a vida pode nos trazer. O que você faria em uma situação assim? Os ventos em Vênus são comparáveis a um furacão. A atmosfera de Vênus é uma das mais densas do sistema solar, criando fenômenos climáticos únicos. A pressão na superfície é cerca de 90 vezes maior do que na Terra, o que se sente como estar a 1 quilômetro de profundidade na água. Essa pressão incrível é parcialmente responsável pelos ventos fortes. Até mesmo o que parece ser uma leve brisa na superfície hostil pode ter a força de um furacão de categoria 5 na Terra. Cientistas descobriram que esses ventos podem se mover com grande intensidade pelo terreno, mudando a superfície do planeta ao longo do tempo. Nuvens densas de ácido sulfúrico e dióxido de carbono criam um cobertor rígido que retém o calor, tornando Vênus o planeta mais quente, ainda mais do que Mercúrio. Estudar esses ventos nos ajuda a entender melhor Vênus e fornece insights sobre a dinâmica da atmosfera, o que pode auxiliar na compreensão do clima da Terra. Você vai se surpreender ao saber que os carvalhos resfriam nosso planeta. Pesquisas mostram que um único carvalho pode liberar até 7 toneladas de água através de suas folhas em apenas um dia. Esse processo impressionante, chamado transpiração, ajuda a criar um microclima refrescante ao redor da árvore. Quando a árvore absorve água do solo, ela leva essa umidade para suas folhas. Lá, a água evapora para o ar, resfriando a área ao redor, como um ar-condicionado natural. Esse efeito de resfriamento é especialmente importante nas cidades, onde o calor se acumula devido ao concreto e ao asfalto. Em dias quentes de verão, um carvalho pode tornar a região alguns graus mais fresca, trazendo alívio para pessoas e animais.
Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando da sombra de um carvalho, lembre-se de seu papel incrível em manter nosso ambiente fresco e confortável. Prepare-se para se surpreender com o antigo Chand Baori na Índia. Este impressionante poço, localizado na tranquila cidade de Abhaneri, é uma verdadeira maravilha da engenharia e da história. Construído no século IX, o Chand Baori possui cerca de 300 degraus, cuidadosamente esculpidos, descendo 13 metros para acessar as valiosas águas subterrâneas. No calor escaldante do clima indiano, este profundo poço era uma fonte vital de água para os moradores locais. Hoje, os visitantes podem explorar sua arquitetura fascinante, com entalhes e padrões intrincados que refletem a habilidade de sua época. Famílias se reuniam aqui, compartilhando histórias, enquanto desciam os frescos degraus de pedra para encher seus recipientes. Imagine-se caminhando por esses antigos degraus, deixando marcas de um passado distante, admirando a genialidade que garantiu a sobrevivência em condições desafiadoras. Não é incrível como a história e a funcionalidade se unem em uma forma tão bela? Os dragões de Komodo podem se reproduzir sem parceiros? Esse processo incrível, conhecido como partenogênese, permite que as fêmeas de dragão de Komodo gerem filhotes sem a presença de machos. Isso é notável, pois é algo raro no reino animal. Quando uma fêmea de dragão de Komodo está sozinha, ela ainda pode colocar ovos que se desenvolvem em filhotes, geralmente do sexo masculino. A partenogênese ocorre quando os ovos da fêmea se desenvolvem sem fertilização, resultando em descendentes geneticamente relacionados. Isso pode ser uma vantagem para a sobrevivência em condições isoladas, onde os machos podem ser escassos. Na natureza, os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo e são conhecidos por vagarem por suas ilhas nativas na Indonésia. A capacidade de se reproduzir por partenogênese garante a sobrevivência da espécie, mesmo quando as condições não são ideais para a reprodução tradicional. Embora as fêmeas ainda possam acasalar com machos, essa adaptação única lhes dá uma vantagem, mostrando a incrível diversidade de estratégias reprodutivas na natureza. Você consegue imaginar como é ser um ser que pode prosperar tanto com um parceiro quanto sem ele? Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna, um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante. Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. Você já se perguntou como os hologramas 3D estão mudando os jogos? A Boxon está na vanguarda da inovação com sua tecnologia revolucionária de display volumétrico. Essa tecnologia incrível cria hologramas 3D realistas que podem ser vistos de qualquer ângulo, transformando nossa percepção dos videogames. Em vez de olhar para uma tela plana, os jogadores podem interagir com hologramas projetados em seu espaço, tornando a experiência de jogo incrivelmente empolgante e dinâmica. Imagine correr por um mundo virtual, onde os personagens aparecem bem na sua frente, permitindo que você interaja com eles como se estivessem realmente ao seu lado. Essa tecnologia abre oportunidades empolgantes não apenas para jogos, mas também para educação, design e entretenimento. Ao integrar esses hologramas interativos, os usuários podem interagir com o conteúdo de uma forma que antes só era possível na ficção científica. O futuro dos jogos parece brilhante e cheio de potencial, graças a inovações como as tecnologias da Boxon. Você está pronto para entrar no mundo dos jogos holográficos? Você consegue imaginar que a Rússia dá vida ao nosso planeta? Com suas vastas florestas que cobrem cerca de 25% da área florestal da Terra, a Rússia é um dos principais produtores de oxigênio do mundo.
Essas áreas verdes, especialmente na Sibéria, não só encantam os olhos, mas também desempenham um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas. Ao absorver dióxido de carbono, as florestas russas atuam como importantes sumidouros de carbono, ajudando a purificar o ar que respiramos. Esse processo não apenas limpa a atmosfera, mas também libera oxigênio fresco, essencial para todos os seres vivos. A imensidão dessas florestas, repletas de flora e fauna diversas, nos lembra da incrível capacidade da natureza de manter o equilíbrio dos ecossistemas. Proteger esses tesouros naturais é fundamental. Se cuidarmos deles, continuarão a sustentar a vida na Terra para as futuras gerações. Não é surpreendente como um único país pode influenciar tanto os níveis de oxigênio no mundo? Você já viu asas acima das nuvens? Essa visão, muitas vezes, abre a porta para um mundo mais amplo e místico. Essa ideia fascinante se conecta com as reflexões de Amila, um autor incrível nascido em 1922, que tem uma ligação única com Christopher Robin, o querido personagem das histórias do Ursinho Pooh. Essas histórias mágicas convidam as crianças a um mundo cheio de mistérios e acrobacias, onde aventuras acontecem a cada passo. A narrativa se entrelaça com temas de imaginação e liberdade, como asas que deslizam graciosamente acima das nuvens e pairam sobre as ondas. Ao tocar na essência mágica da infância, a criatividade de Amila inspira os leitores a abraçar a curiosidade e a maravilha. Cada história nos ensina que a vida não é apenas um caminho reto, mas uma jornada emocionante, cheia de reviravoltas inesperadas. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu ou observar as ondas quebrando, lembre-se de que há mais para ver além dos nossos dias comuns. As asas podem ser um sinal de que a magia está à frente. Acredite ou não, está chovendo vidro em um planeta. Astrônomos fizeram uma descoberta incrível. Um planeta distante, a cerca de 63 anos-luz da Terra, está passando por chuvas de vidro. Esse fenômeno estranho acontece por causa dos ventos fortes no planeta, que aceleram a chuva de silicato a uma velocidade de 7.000 km por hora. Ventos poderosos sopram o vidro para os lados, criando uma visão surreal, quase extraterrestre. As condições atmosféricas únicas do planeta não só causam essa precipitação incomum, mas também lhe conferem um tom azul hipnotizante. Os cientistas estão surpresos com como essas condições climáticas extremas podem existir em um mundo tão distante, e estudar isso nos ajudará a entender outros planetas, incluindo os que estão em nosso sistema solar. Essas descobertas desafiam tudo o que pensávamos sobre o clima e as atmosferas no universo. Que outros incríveis mistérios estão escondidos além do nosso planeta? É verdade que tatuagens podem ser arte? A proprietária do estúdio Victoria in Gallery se tornou uma sensação no mundo das tatuagens, graças ao seu talento único, que une arte e realidade. Com atenção aos detalhes e uma profunda paixão pelo que faz, ela cria trabalhos impressionantes que frequentemente deixam os clientes maravilhados. Suas obras não apenas embelezam a pele, elas transformam-na em uma tela, fazendo com que cada tatuagem conte uma história única. Essa abordagem inovadora atraiu a atenção de muitos, lhe rendeu reconhecimento internacional e inspirou outros na indústria. A arte de Victoria desafia as concepções tradicionais sobre tatuagens, mostrando que elas podem ser tão significativas e complexas quanto qualquer pintura ou escultura. À medida que mais pessoas buscam tatuagens significativas e visualmente impactantes, sua influência cresce, abrindo uma nova era na arte da tatuagem. Então, as tatuagens podem realmente se tornar obras-primas modernas do nosso tempo? Você pode se surpreender. Indore se tornou o local de um festival único. Em 2008, esta cidade vibrante na Índia se tornou o centro de uma grande agitação com um evento fascinante que uniu música e diversas competições. O festival não foi apenas uma forma de entretenimento. Ele atraiu pessoas talentosas que queriam mostrar suas habilidades em diferentes desafios. Músicos enchiam o ar com melodias animadas, criando uma atmosfera de alegria e entusiasmo. Enquanto isso, os participantes se desafiavam em várias atividades, tornando o evento uma mistura emocionante de diversão e competição. Moradores e visitantes se reuniram para testemunhar esse evento especial, criando juntos memórias inesquecíveis. O festival destacou o rico espírito cultural de Indore, tornando-se uma parte significativa da história da cidade. Celebrando a música e a habilidade, os habitantes de Indore fortaleceram seus laços comunitários, provando que uma reunião alegre pode unir a todos.
O que você acha de festivais tão dinâmicos? Pouca gente sabe, mas existem glórias em Vênus. Esses fenômenos atmosféricos incríveis se parecem com arco-íris e surgem devido à interferência das ondas de luz nas gotas. Na Terra, os arco-íris se formam quando a luz do Sol passa por gotas de água, refratando e refletindo a luz, criando um espectro de cores. No entanto, as glórias em Vênus vão além. As densas nuvens de ácido sulfúrico que cobrem Vênus criam um ambiente único, onde as gotas são significativamente maiores do que na atmosfera da Terra. Isso resulta na formação de anéis concêntricos de cores, que se espalham a partir da sombra do observador, criando um espetáculo impressionante. Os cientistas se interessam pelas glórias em Vênus porque elas revelam informações importantes sobre a atmosfera e as condições climáticas do planeta. Estudar esses anéis coloridos não só ajuda a entender melhor Vênus, mas também aprimora nosso conhecimento sobre a ciência atmosférica como um todo. Não é incrível como algo tão simples como luz e água pode criar visões tão extraordinárias em um planeta distante? E se eu disser que Steve Jobs odiava o Android? Steve Jobs, cofundador da Apple, não via o sistema operacional Android apenas como um concorrente. Ele realmente acreditava que era um produto roubado de sua empresa. Essa forte convicção levou a uma intensa competição entre a Apple e o Google, e Jobs não hesitou em afirmar que gastaria bilhões para combater o Android. Ele acreditava que os princípios de design e a experiência do usuário do Android eram copiados do iPhone, o que o deixava profundamente insatisfeito. Jobs via o Android como uma ameaça não só ao futuro financeiro da Apple, mas também à essência da criatividade que definia a empresa. Suas opiniões apaixonadas influenciavam as decisões estratégicas da Apple e alimentavam disputas sobre propriedade intelectual na tecnologia. Essa abordagem rigorosa mostra o quanto Jobs levava a sério a proteção das inovações e da marca Apple. Você já parou para pensar em como rivalidades pessoais moldam o mundo da tecnologia? Faz sentido que a Ford dobrou os salários. Em 1914, Henry Ford aumentou o salário de seus trabalhadores de 2,50 para $5 por dia. Essa decisão visava melhorar a eficiência da fábrica e criar um ambiente de trabalho mais feliz. Ao oferecer salários mais altos, Ford acreditava que seus funcionários se tornariam mais produtivos, e ele estava certo. O resultado? Os trabalhadores não apenas melhoraram sua qualidade de vida, mas essa medida estabeleceu um novo padrão de remuneração na indústria. A filosofia de Ford mudou a forma como as empresas viam seus funcionários, tornando a relação entre pagamento justo e produtividade mais clara. Essa abordagem inovadora não só aumentou a lealdade dos empregados, mas também impulsionou o crescimento do consumo, o que, por sua vez, ajudou a economia. As ações de Ford mostraram que investir nos trabalhadores pode trazer grandes benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade. Então podemos agradecer a Ford pela inspiração para melhores salários hoje? É verdade que o Ritalina tem uma história pessoal? O conhecido medicamento Ritalina, amplamente utilizado para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tem uma origem comovente ligada à vida amorosa de seu criador. Nomeado em homenagem a Rita, esposa do Dr. Leandro Panizo, um dos primeiros cientistas a trabalhar nesse medicamento, o Ritalina surgiu em uma época em que o tratamento do TDAH era limitado. O Dr. Panizo queria escolher um nome que refletisse cuidado e conexão pessoal, por isso decidiu homenagear o nome de sua esposa. Curiosamente, Rita também foi uma das primeiras a participar dos testes desse medicamento inovador. Desde sua introdução, o Ritalina se tornou uma ferramenta essencial no manejo do TDAH, ajudando muitas pessoas a se concentrarem e a alcançarem seu potencial. Essa história única acrescenta um aspecto interessante ao medicamento, lembrando-nos de que a ciência muitas vezes se entrelaça com histórias pessoais. Quais outros fatos surpreendentes estão escondidos em nossos medicamentos? Você sabia que os esqueletos do T-Rex não estão completos? Apesar da nossa admiração por esse dinossauro icônico, nenhum esqueleto foi encontrado na íntegra. Pesquisadores descobriram cerca de 15 esqueletos significativos de Tyrannosaurus Rex, que mostram ossos impressionantes e fósseis que revelam seu tamanho e estrutura. Dentre eles, 2 esqueletos estão quase completos, oferecendo aos cientistas uma rara oportunidade de entender a vida desse magnífico predador. Esses esqueletos nos ajudam a compreender como o T-Rex se movia, caçava e vivia milhões de anos atrás. Estudando seus restos fossilizados,
Especialistas podem reunir pistas sobre sua dieta, comportamento social e até mesmo o ambiente em que viviam. Imagine a emoção de encontrar fragmentos de uma criatura que vagou pela Terra no final do período Cretáceo. Cada nova descoberta aumenta nossa curiosidade sobre esses incríveis gigantes antigos. Que mistérios ainda podem estar escondidos sob a superfície? A verdade é que Senhor molda crenças. A palavra Senhor aparece frequentemente na Bíblia e é um símbolo poderoso de fé e respeito em muitas tradições religiosas. Este termo é usado não apenas para se referir a Deus, mas também a líderes e pessoas dignas de veneração. Seu significado cultural abrange séculos, influenciando como as comunidades expressam devoção e valores morais. Ao estudar o uso da palavra Senhor nos textos bíblicos, vemos como ela reflete os caminhos espirituais dos crentes e o desenvolvimento de sua fé. Desde comunidades antigas até as modernas, a veneração associada a este termo gerou muitas discussões sobre poder, liderança e espiritualidade. Cada menção ao Senhor convida os leitores a refletirem sobre suas crenças pessoais e como elas se relacionam com a história e a fé mais amplas. Você já parou para pensar sobre a influência de uma única palavra na formação de suas crenças? Prepare-se para se surpreender com a única monarquia da Suécia. A Suécia é uma monarquia constitucional, o que significa que, embora tenha um rei ou uma rainha, como o rei Carlos XVI Gustavo, o verdadeiro poder está no parlamento, conhecido como Riksdag. Esse sistema permite que o governo se concentre no que realmente importa para os cidadãos. A Suécia é famosa por suas políticas progressistas e forte ênfase nos direitos sociais e na educação. Por exemplo, os cidadãos suecos têm acesso a amplos serviços de saúde e educação gratuita, desde a pré-escola até a universidade. Graças a essas políticas, a Suécia frequentemente ocupa posições altas em rankings de qualidade de vida e felicidade. O equilíbrio entre tradições e gestão moderna é um aspecto fascinante da sociedade sueca. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Suécia, lembre-se de que não se trata apenas de paisagens deslumbrantes e almôndegas. É também um sistema político inovador que apoia seus cidadãos. O que você acha do compromisso da Suécia com os direitos sociais? O que é surpreendente sobre os elefantes? Apesar de seu tamanho enorme e força impressionante, os elefantes não conseguem pular. Ao contrário de muitos animais que pulam facilmente, os elefantes não podem fazer isso devido à estrutura única de suas pernas. Suas pernas se assemelham a colunas projetadas para suportar seu corpo pesado e não para saltos. Isso significa que os elefantes não conseguem se impulsionar do chão como um canguru ou um gato. Em vez de pular, eles usam sua força e tamanho de outras maneiras, como quebrar árvores ou cavar em busca de água. Embora isso possa parecer uma limitação, os elefantes se destacam em muitas outras áreas. Sua capacidade de percorrer longas distâncias, se comunicar em grandes espaços e mostrar estruturas sociais impressionantes demonstra como eles se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que eles podem não pular, mas sua presença poderosa é verdadeiramente majestosa.